mensagem, mas quando eu falo para a igreja, a gente nunca consegue fazer isso. Sempre o Senhor muda, né? Estamos servindo a Deus ali na região de Friburgo, hoje membro de uma igreja no 3º distrito de Friburgo, fundada há 72 anos atrás, né? Estamos ali como pastor de uma congregação e um pastor muito abençoado, que é a primeira igreja desse 3º distrito das Assembleias de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 a seguir, apesar que eu vou me ater a parte do versículo 10, glória a Jesus, nós vamos falar o quanto vale a pena ser fiel até a morte. Glória a Deus. Diz aqui a segunda carta à igreja de Esmirna. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E blasfema dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, porque sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Todos, quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém? Podeis tomar um assento. Depois, mais no finalzinho, que eu estiver concluindo a mensagem, nós vamos ler o capítulo 21 e o versículo 4, que neste versículo nós temos 5 privilégios do salvo. Amém, meus irmãos? Amém. Pois bem, nós estamos diante de um texto, primeiro histórico, falando de uma da segunda igreja, das 7 igrejas, chamada Ásia Menor. O livro do Apocalipse é um livro que, segundo os historiadores, sofreu grandes perseguições para que este livro não viesse a estar diante da nossa disposição para o nosso uso em nossas igrejas hoje. Qual a razão da perseguição deste livro? Porque este livro está a promessa final para a igreja. Neste livro estão os resultados final para aqueles que vão perseverar, levar sua vida cristã até os últimos dias da sua vida, ou até o Senhor vir arrebatar a sua igreja. Nós temos que ter 2 pensamentos. Primeiro, ser fiel até a morte, que Cristo pode nos chamar para o sepulcro. Essa é a primeira. E a Bíblia diz, Paulo falando, que se com Cristo morremos, com Ele também nós seremos ressuscitados. Então há uma promessa, não somente para quem fica vivo, presbítero. Há uma promessa para aqueles também que morrem, mas para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Que existe uma diferença de morrer em Cristo e morrer sem Cristo. Aqui no versículo final do texto que lemos diz que para que não sofra a segunda morte. E o que é essa segunda morte? A perdição eterna. Aquilo que nós chamamos de perdição eterna, a separação eterna de Deus. E isso aqui é interessante, porque esta igreja, qual é o contexto histórico desta igreja? A igreja de Esmirna, ela é nomeada como a igreja coroada. A igreja de Esmirna estava situada em um lugar, presbítero Muruço, rico, em um lugar que era uma cidade portuária, ou seja, um lugar então que esta igreja não precisaria ter dificuldade financeira, olhando para o centro comercial desta cidade, mas estava nessa cidade alguns judeus que começaram a perseguir a igreja. E o que aconteceu com essa igreja? Toda pessoa que se declarava a professar a fé em Cristo, todas as pessoas que diziam que receberam Jesus como Salvador, eles começavam a não ter mais emprego nessa cidade. Apesar dessa igreja ser uma potência de finanças, apesar dessa igreja ser uma igreja
que estava localizado em uma igreja que o recurso financeiro era grande, mas somente para aqueles que não serviam a Jesus Cristo. A perseguição dos judeus foi tão grande, considerados judeus hoste deste tempo, aqueles que começavam a professar a fé, eles começavam a ficar desempregados. A pobreza que João vai dizer aqui: eu sei as tuas obras, e a tua tribulação e a tua pobreza é literalmente pobre financeiramente, por causa e razão de terem professado a fé. Quando eles professavam a fé em Cristo Jesus, eles começavam a ficar desempregados. E João então, inspirado por Deus, recebendo as revelações na ilha de Pátimo, que não dá para entrar em toda a história, porque João recusa a declarar que Nero é Senhor, e começa então a perseguição. João é lançado dentro de um taço de azeite fervendo, e João então não morrer, após sobreviver atentado de um martírio sobre João, levanta de dentro de um taço fervendo de azeite, glorificando o nome do Senhor. Mas João nunca declarou que César é Senhor, porque somente Jesus é Senhor. E Ele não é apenas Senhor, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso. Visto então que João não consegue morrer dentro de um taço de azeite fervendo, João é lançado na ilha de Pátimo, em um lugar de esperança, que João nunca mais saísse da ilha de Pátimo, em um lugar que as mais terríveis feras estavam naquela ilha, um lugar que João nunca mais deveria ter saído. Não sabiam os imperadores que eles estavam aproximando João das maiores revelações que viria a deixar registrado neste livro para a igreja. João vai ser lançado na ilha de Pátimo, e João vai começar a ter a visão das grandes e futura revelação de qual será o futuro da igreja. Mas antes de João ter o final da revelação futura, João tem uma revelação da igreja do século presente. João é então orientado por Deus ao retornar para Éfeso e escrever as grandes revelações para a igreja do tempo presente das 7 igrejas da Ásia Menor. Mas a igreja que nós lemos, ela está passando por uma perseguição então. Os judeus hortes estão perseguindo ela. E qual é a mensagem de João para estes cristãos? João vai começar a falar para eles permanecer firme, porque Deus está contemplando a tribulação. Olha que coisa interessante, irmão. Deus conhece as nossas aflições, Deus conhece as nossas tribulações. Não é apenas no presente, Deus já conhecia naquele período que os cristãos estavam perseguidos, estavam sofrendo, e João precisava trazer uma mensagem de encorajamento, a mostrar para eles que ainda que eles viessem a ser mortos pelos imperadores, porque haveria outra perseguição. Passou 2 grandes imperadores terríveis no período do Apocalipse, um chamado Dionísio e o outro chamado Domiciano. Esses imperadores chegaram a estabelecer culto, para que eles naqueles cultos fosse declarado que eles eram o Senhor daquela nação. E os cristãos daquele tempo recusavam dizer que esses imperadores eram Senhor. Mas quando eles recusavam a dizer que ele era Senhor, alguns eram torturados, alguns eram martirizados. E João então, nesse cenário da igreja, ele vai escrever a essa igreja então dizendo que era para eles perseverar fiel em meio à perseguição, era para eles permanecer fiel em meio à luta, era para eles permanecerem fiel até a morte. Aí vem o versículo de número 10, a parte final, quando ele vai dizer: algum de vós terá perseguição de 10 dias, mas esse dia ele não é literário, porque o período da perseguição sobre a igreja do Apocalipse durou aproximadamente 20 anos ou mais. Esses crentes então, eu vou ver, pastor Eliseu, que eles não sofrem uma semana, eles não sofrem um mês, eles não sofrem apenas 12 dias, mas eles sofrem longos anos, no período que os imperadores governavam a nação. Mas os crentes estavam ali, eles foram orientados a ser fiel, ainda que a morte viesse pelos imperadores, mas eles seriam coroados na glória. Valia a pena ser fiel declarando que apenas Deus era o Senhor, que apenas Jesus Cristo deve ser glorificado e adorado. Levantaram a bandeira da fidelidade. E eu quero, meus irmãos, nessa noite dizer para você: levanta a bandeira da fidelidade, levanta a bandeira, ainda que se surgir em nosso país uma perseguição, nós não sabemos o que vai acontecer na nossa nação, nós podemos ainda sofrer uma perseguição antes de Cristo voltar, mas o que nós precisamos
estar com a nossa mente alicerçada, é que nós devemos estar preparados para não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar preparados para professar Cristo até a morte, como aqui está escrito na parte final do versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel no começo é fácil, ser fiel até o meio da jornada cristã é fácil, mas aí as lutas surgem, a dificuldade aperta, pastor Eliseu, as perseguições ocorrem em nossa vida, mas nós precisamos manter fiel, nós precisamos continuar acreditando que o nosso Deus guarda-nos até na hora da morte. E se nós descemos ao sepulcro por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, quando a trombeta zoar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com o Senhor. Eu estou pregando para uma igreja que ainda crê no arrebatamento, mas se Cristo nos chamar, pastor Eliseu, antes do arrebatamento, nós precisamos ter a certeza de ir para o sepulcro sem negar o nome do Senhor Jesus Cristo, confessando que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa casa, confessando que nós precisamos manter fiel, ser fiel até a morte. Não é ser fiel numa semana, não é ser fiel apenas no primeiro mês do ano, quando vira o ano e muitas pessoas fazem promessa, é ser fiel de janeiro a dezembro, quando entra o ano de novo, de janeiro a dezembro, até que Cristo nos chama, aleluia, talvez para uma catatumba, ou aguardando Ele a qualquer momento, porque a igreja acredita na eminência volta do Senhor, a igreja acredita que Ele pode voltar a qualquer momento, Ele pode voltar nesse dia, Ele pode voltar e as pessoas não passaram um final de semana. Nós precisamos ter essa certeza que Cristo está voltando. Aí alguém pode perguntar, mas qual é o privilégio de sofrer tanto como esta igreja sofreu? Algumas pessoas não entendem, pastor Eliseu, sobre a vida dos cristãos, e as pessoas perguntam, esses crentes sofrem desde quando eu entendo falar de evangelho, mas eles continuam sendo crente, eles continuam servindo a Jesus. Sabe por quê? Porque o crente tem certeza de como vale a pena ser fiel, servindo esse Deus, adorando este Deus, glorificando esse Deus. Nós temos a certeza para onde estamos indo. Há muitas pessoas que não sabem, ao acabar o ciclo da sua vida, qual será o seu destino final, o que será após cruzar os umbrais da eternidade. Algumas pessoas acham que ao descer ao sepulcro acabou. Não, ao descer ao sepulcro é o começo de uma nova história para aqueles que confessaram a Cristo, para viver eternamente ao lado de Deus, mas uma perdição eterna para aqueles que não professaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso eu digo na igreja que pastoreio, vale a pena encurvar hoje diante do Senhor para professar o nome dEle, porque a Bíblia tem promessa para aqueles que confessarem Cristo hoje, estarão ao lado do Senhor para julgar as nações, estarão ao lado de Cristo para julgar aqueles que morreram sem a salvação. É um privilégio, pastor Eliseu, para nós que perseverarmos até o fim. No dia do juízo final, nós não estaremos como réu, mas nós estaremos ao lado daquele que nos salvou para estar ao seu lado, para viver eternamente e para também julgar aqueles que estão apresentando-se diante do grande juízo do trono branco. Aí eu pergunto, você vale a pena ser fiel? Vale a pena professar o nome de Jesus até o final? Vale a pena professar o nome de Cristo até o dia que nos chamar? É claro que vale a pena, mas não para por aí. Nós temos outros privilégios em que eu quero ali dentro do tempo, no Apocalipse capítulo 21, abre comigo, por favor. Pastor, vale a pena ser fiel sofrendo? É claro que vale a pena, com Jesus Cristo passando as mais terríveis perseguições. Apocalipse 21, 4. Nós estamos falando de um cenário de uma igreja sofredora, e o pastor falou aqui sobre o novo céu e a nova terra, aleluia, que espera os salvos também. O versículo de número 4, eu quero ler para mim ganhar tempo, porque quero terminar no horário certo. Apocalipse 21. Você vai ver aqui o privilégio do salvo, o privilégio daqueles que permaneceram fiel, como nós estamos falando aqui, da igreja de Esmirna, a igreja sofredora, mas a igreja coroada,
A igreja que sofreu, mas uma igreja que permaneceu fiel às mais terríveis perseguições. Apocalipse 21:4 está escrito assim: e Deus limpará de seus olhos toda